Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é irmão Gliton Ribeiro, e nesta oportunidade nós queremos deixar uma pequena reflexão bíblica da parte do Senhor, mediante as nossas limitações. Espero que os irmãos gostem, curtem, compartilhem, ativem o sininho e nos ajudem a propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta verdade que eu vou falar se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 9, versículo 38 a 40, que diz assim: E João lhe respondeu dizendo: Mestre, vimos um em quem teu nome expulsa demônio, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Jesus, porém, disse: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Nós queremos falar em rápidos instantes, sobre o tema Não se oponha à obra de Deus. Os personagens principais desse texto, ou do contexto do texto, é Jesus, os discípulos e um homem. Primeiro, os discípulos estavam um pouco distante do mestre. Os discípulos estavam em alguma outra ocasião resolvendo algo, ou poderiam ter ido comprar comida ou alguma coisa desse tipo, enquanto Jesus estava em outro lugar, em outro local. Só que os discípulos, quando estavam distante de Jesus, eles viram. E o que é que eles viram, irmão Cleiton? Eles viram um homem, ou seja, de maior de idade. Este homem estava expulsando demônios, e não somente expulsando demônios, mas no nome de Jesus. Mas depois, em seguida, eles o proibiram. O homem foi proibido pelos discípulos de fazer a obra de Deus. Eles foram de encontro à obra de Deus. Por que, irmão Gleiton, eles foram de encontro à obra de Deus? Em primeiro lugar, eles proibiram aquele homem de expulsar demônios por a seguinte questão: por ele não andar com eles, ou seja, por aquele homem não fazer do mesmo grupo que os discípulos com Jesus. Aqueles homens, os discípulos, eles acharam por bem proibir aquele homem que estava expulsando demônios. Eles não conseguiram ver ou enxergar a obra que estava sendo realizada naquele momento. A quão grande libertação aqueles homens, ou aquele homem que estava sendo liberto da opressão demoníaca, estava se realizando na vida dele. Porque uma certa passagem, Jesus Cristo expulsou um demônio de um homem e disse: volta para os teus, vai para a tua casa. Ou seja, quando um homem ele é liberto do processo demoníaco, da possessão demoníaca, ele provavelmente, com certeza, ele vai voltar para sua região, ele vai voltar para sua religião, ele vai voltar para sua casa, ele vai voltar para sua família. Ou seja, há todo um contexto. Ou seja, os discípulos eles não perceberam ou eles não visaram que uma obra de Deus estava sendo realizada ali. E eles não entenderam que aquele trabalhar que aquele homem estava fazendo era um trabalhar de Deus. Porque se os irmãos for perceber, ninguém pode expulsar um demônio no nome de Jesus se Jesus não der autoridade. Então perceba que se a autoridade estava vindo da parte de Jesus, então veja que Jesus é que deu autoridade para aquele homem expulsar demônios automaticamente. Como a gente não pode explicar, porque João mesmo escrevendo disse que se tudo que Jesus fez fosse escrito, nem mesmo todos os livros, todos os papéis ou a livraria do mundo inteiro poderiam descrever aquilo que Jesus fez. Então a gente não pode dar detalhes assim, mas a gente percebe porque um certo homem, uma certa feita, viu alguns homens expulsarem demônios, e isto é bíblico, e ele chegou para uma pessoa que estava possesso demoníaco e disse: em nome do Deus de Paulo eu te repreendo, em nome do Deus de Paulo eu te digo que saia deste homem.
E aquele demônio que estava no corpo daquele homem, automaticamente ele pegou aquele homem, rasgou as suas vestes, deu uma pisa naquele homem, e aquele homem saiu correndo. Veja que aquele homem, ele não tinha autoridade de Jesus para expulsar demônio. O demônio disse para ele, disse: olha, eu conheço Paulo e eu conheço o Deus de Paulo, que é Jesus, mas a ti eu não conheço. Ou seja, aquele homem não tinha nenhum particípio com Cristo, aquele homem não tinha nenhum particípio com o poder de Cristo. Ou seja, ele não tinha autoridade para poder expulsar demônio. E quando ele foi fazer isso, mediante uma palavra que saiu da boca dele, simplesmente ele achou que tinha poder e autoridade para poder fazer aquela obra, mas não tinha, porque o poder, a autoridade e o poder, quem só dá é Cristo. Veja comigo, Mateus capítulo de número 10. Mateus capítulo número 10 assim, ó. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Veja que quem deu poder aos discípulos foi Jesus. Quem deu poder aos discípulos foi Jesus. Então observe que se este homem ele estava expulsando os demônios, foi porque tinha autoridade da parte de Deus para com ele. Tinha algo dele, que era Deus ali fazendo aquela obra, exercendo aquele ministério para poder expulsar o demônio. Então, primeiro ponto, Jesus foi quem deu autoridade àquele homem. Nós com esse ajuntando esses exemplos que agora acabei de citar, a gente percebe isso. Mas só que os discípulos eles não observaram, ou seja, não observaram que o homem estava realizando uma boa obra, uma grande obra. Eles não estavam observando que aquela obra que aquele homem estava realizando só poderia ser realizada se Jesus desse autoridade e poder sobre os espíritos imundos, sobre os demônios. Então percebam isso, que é um grande detalhe que a gente está citando aqui neste momento. Mas eles não pensaram nisso. Automaticamente ele fez: eles não andam comigo, ele não anda com a gente, não faz parte do nosso grupo. Os irmãos estão entendendo? Não é do nosso grupinho, não é de estar conversando conosco. Para que este homem vai estar expulsando demônio? Primeiro, eles achavam que para este homem exercer o poder ou autoridade sobre um espírito demoníaco para tirar daquele corpo, aquele homem precisaria participar do grupo dele. Mas a gente percebe que não é assim, meus irmãos. A gente percebe que não só os discípulos, mas teve outras situações de pessoas também que se oporam à obra de Deus. Quem não se lembra de Saulo, chamado Paulo? A gente percebe que Paulo ele pediu cartas ao sumo sacerdote para ir na sinagoga em Damasco para poder trazer alguns daquelas seitas. Que seita? De Jesus Cristo. Paulo estava se opondo à obra de Cristo. E quando estava no caminho de Damasco, um resplendor de luz aparece. Paulo cai por terra. Ele fica sem enxergar. E aquela voz brada diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Veja que Saulo não estava automaticamente perseguindo a Cristo. Saulo estava indo para Damasco para prender discípulos, seguidores de Cristo. Mas a gente tem que entender uma coisa, que aquele que persegue o crente, aquele que persegue o cristão, ele automaticamente está perseguindo ao próprio Cristo, porque a obra é dele, o projeto é dele. E a gente percebe isso. Aí ele diz assim: eu sou Jesus, Saulo, aquele a quem tu persegue. Outra pessoa também que se opôs à obra de Cristo no início da igreja primitiva, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Um certo homem, ele vai e mata a Tiago a fio de espada. Ele mata Tiago a fio de espada, e ele percebe que isso agradou os judeus, e vendo que ele estava ganhando grande popularidade ali entre o povo judeu, que rejeitavam aquela seita, aí Herodes pega, além de matar Tiago, um dos discípulos de Jesus, a fio de espada, ele vai querer também prender a Pedro. E ele continua querendo prosseguir com esse ato de se opor à obra de Deus. Mas a gente percebe no capítulo número 12, versículo 23, Atos capítulo número 12, versículo 23,
E o 24 diz assim, ó, no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Herodes, ele queria se opor à obra de Deus, mas a gente percebe que isso não deu muito certo para ele, porque a obra de Deus ela tem que dar continuidade. E estes discípulos, eles queriam fazer com que este homem parasse de expulsar demônios. Pode ver que no texto do contexto do texto diz assim, que expulsava, ou seja, não expulsa mais demônios. Por quê? Porque a gente proibiu ele de expulsar demônios. Então veja que aí Jesus vai trazer alguns ensinamentos em outras partes da Bíblia, que grande ensinamento foi esse. Alguns ensinamentos que muitos da nossa atualidade eles precisam aprender. Por quê? Porque muitos da nossa atualidade acham que o Evangelho ou a autoridade que Jesus dá é somente exclusivas a Ele, é somente fixada neles. Mas a gente tem que entender que o Evangelho de Jesus Cristo ele tem que atingir a um todo. A gente tem que entender uma coisa, que o poder e a autoridade é vinda da parte de Jesus e ele dá a quem quer. A gente tem que entender que a obra de Deus ela não pode ser limitada, exclusiva. Não pode ser simplesmente particípio de um grupo a qual só pode se restringir a eles. Não, a obra de Deus ela tem que ser divulgada, espalhada, pregada, pronunciada e realizada em vários outros contextos. E a gente percebe que Jesus ensina aos discípulos uma grande coisa, que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Os ceifeiros são poucos e não se limita a um grupo pequeno ou exclusivo, ou seja, limitado. Segundo, o Evangelho deveria ser propagado e não estacionado. Veja que a obra que aquele homem estava realizando foi estacionada pelos discípulos, porque os discípulos proibiram eles de realizar aquela obra. Ou seja, para o vídeo não ficar muito longo, nós queremos terminar em dizer que não se opõe à obra de Deus. A obra de Deus não se limita a uma instituição. A obra de Deus ela não se limita a uma placa de igreja, de congregação. A obra de Deus ela não se limita. A obra de Deus ela tem que ser divulgada. A gente tem que entender que não é só nós que possamos realizar a obra de Deus. Não é só nós que possamos ter autoridade para expulsar demônios ou propagar o Evangelho. A autoridade vem dele, o poder vem dele, o conhecimento vem dele, a sabedoria vem dele, a instrução para realizar vem dele, e quem dá poder é ele, e tudo é por ele. A gente tem que entender, meus irmãos, que a obra de Deus ela não pode se limitar a uma instituição ou a uma denominação. Quando nós ficamos querendo limitar a pregação do Evangelho, a divulgação do Evangelho a uma instituição, a uma denominação, não estou falando de nenhuma aqui, deixando bem claro, é a palavra, a gente está querendo se opor à obra de Deus. Mas por que abriu uma igreja ali? Graças a Deus! Quantas vidas serão salvas naquela congregação? Quantas pessoas sairão das drogas? Quantos demônios serão expulsos? Quantas pessoas sairão da prostituição? Quantos jovens sairão do mundo e aceitarão a Cristo e estar lá louvando o nome do Senhor? Nós temos que dar graças a Deus. Não andam conosco, mas estão fazendo a obra de Deus. Não vivem conosco, mas estão fazendo a obra de Deus. Eles não fazem parte do mesmo grupo que nós, mas estão lá se esforçando para fazer a obra de Deus. Não deixa a obra de Deus parar, não deixa a obra de Deus se limitar, não deixa a obra de Deus estacionar por causa da sua insensatez, por causa da sua hipocrisia. Não deixa a obra de Deus parar pensando que é só você que é capaz, ou que pode, ou que sabe para poder realizar a obra de Deus. Escuta esta palavra nesta manhã. A autoridade de Deus está descendo sobre a minha vida. Eu te digo, a obra de Deus ela não pode parar. A obra de Deus ela não pode estacionar. Veja aquilo que os discípulos não viram.
Observe aquilo que os discípulos não observaram. Aquele homem estava expulsando um demônio. Aquele homem estava tirando um demônio do corpo de alguém. Aquele alguém voltou para a vida que ele tinha. Aquele homem voltou para a mulher que ele tinha. Aquele homem voltou para o convívio social qual ele convivia antes. Aquele homem foi liberto das garras, das algemas de Satanás. Nós não podemos deixar a obra de Deus estacionar, porque a nossa mente é limitada, porque o nosso pensamento é pequeno. A gente não pode querer oprimir os outros a parar de fazer a obra do Senhor só porque Ele não anda conosco, não. A obra de Deus, ela tem que ser divulgada, a obra de Deus, ela tem que ser cumprida na terra. E se Deus precisar matar, Ele mata. Se Deus precisar colocar na cama do hospital de saúde, Ele coloca. Se Deus precisar fechar as portas para muitos, Ele vai fechar as portas, porque Deus não vai deixar a obra dele parada. Amém? E que Deus vos abençoe.